Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus cura homem cego em Betsaida. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Eu sou Péricles Ramos e você está no nosso canal. Olha, o nosso programa hoje não está bom, viu? Não está nem um pouquinho bom. Ele está muito bom, viu? E você vai poder curtir conosco momentos agradáveis aqui, que estarei recebendo um convidado especial. A pessoa convidada para esta noite é nosso bom amigo, pastor Adriano Cecílio. Tudo bom, pastor Adriano? Beleza, amigão? Tudo bem? Graças a Deus. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande ter sua companhia, meu amigo. Eu conheci o pastor Adriano na época que ele estava comportando ainda, aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Que ano foi isso, pastor? Rapaz, 2011. Mês 11? Acho que é 11, né? 2011. 11 ou Niterói. 12 por aí, né? Isso, por aí. Aproveita, pastor, explica aí para o pessoal que não conhece ainda esse termo comportar, explica para eles o que é. Rapaz, comportagem é venda de materiais evangélicos, né? No caso, eu vendia livros da Casa Publicadora Brasileira, né? Onde a gente conseguia recursos para poder pagar a faculdade, né? Eu comportei em Macaé, no Rio de Janeiro, comportei em Campos do Goytacazes, também comportei em Nova Friburgo, Niterói, Rio das Ostras, Itapiruna. Rapaz, conheço quase tudo aí, essa parte aí do região dos lagos. Rio de Janeiro, hein? Sim. Então, eu liderei 5 férias aí por aí. Ah, que benção. De campanha de comportagem. Muito bom. E atualmente o senhor está trabalhando aonde, amigo? Então, eu estou aqui em Caieiras, em São Paulo, pertinho, na Grande São Paulo aqui, né? Na Associação Paulista Leste. Eu moro em Jundiaí, né? Mas eu trabalho em Caieiras. É bem pertinho, bem mesmo, bem pertinho. Porque minha esposa dá aula no Colégio Adventista aqui em Jundiaí. E aí então a gente resolveu morar em Jundiaí para não ficar indo e voltando todo dia, né? Mas eu estou no distrito de Caieiras com 6 igrejas na cidade que eu cuido aqui. 6 igrejas, pastor? 6 igrejas. Caieiras mesmo ou em cidades próximas também? Caieiras, só Caieiras. Só dentro da cidade de Caieiras. Uhum. Eu tive o prazer de estar com o pastor lá em Taquaritinga, não foi, pastor? Foi. Taquaritinga é minha terra natal, né? Lá no interior de São Paulo, né? É verdade. E ano passado, 2019 aliás, 2020 é um ano que fica assim meio vago, parece que não existiu, né? Em 2019 você estava entrando. Exatamente.
Em 2019, estávamos conversando para fazer uma programação em 2020 aí na sua igreja, né? Mas viu a pandemia, tudo mudou. Mas quem sabe agora em 2022 sai alguma coisa, né? Vamos planejar. Homem oferecido esse, hein? Que isso? Muito bem. No seu distrito, então, são 6 igrejas na mesma cidade. Olha que mesma bênção, cidade. Uhum. Mas o senhor também é um pastor internetico, né? O senhor tem um canal no YouTube, não é mesmo? Rapaz, então, alguns até brincam comigo, né? Que eu apareço tanto assim nas redes sociais, estou bem ativo, né? Aí alguns falam assim, o Adriano nas horas vagas também é pastor, né? Mas é o contrário. É nas horas vagas que eu trabalho, né? Eu tenho um canal aí, onde eu falo de profecias e algumas reflexões aí, né? E graças a Deus estamos chegando à marca aí de 30 mil inscritos, né? E tem um podcast, né? Um podcast que eu gosto muito também, podcast Minuto Profético, onde te fala sobre sociedade, cultura, religião. Então é o podcast, tem o que é Minuto Profético também, você pode encontrar no Spotify, Deezer, todas as plataformas aí. Tem no YouTube, né, o canal Minuto Profético. E o grupo no Telegram também, Minuto Profético, onde tem lá, já chegamos aí, 300 pessoas no grupo ali falando de teologia e profecia, né? Muito legal. Olha, fez seu merchandising gratuito, hein? Então, se você não é inscrito ainda, então se inscreve no canal aí e acompanha a gente aí. Beleza, é isso mesmo. É um canal muito bom, que com certeza você vai aprender muitas coisas sobre as profecias. E vai ver como elas são tão importantes para os nossos dias hoje. Mas, pastor, vamos supor que se eu fosse o proprietário do canal Péricles Ramos. Está começando o programa agora. Então, agora você vai fazer aquela propaganda aí. Olha, se inscreva no canal, assine, faz o sininho, tal. Faz aí, que eu quero assistir. Vamos lá. Bom, gente, para você que está aí assistindo, é a hora de se inscrever, curtir o canal, tá bom? Porque esse canal aqui traz muito conteúdo, principalmente estamos numa série, no meio da série aí, Milagres de Jesus. Várias pessoas já passaram por aqui, deixaram a sua contribuição e esse canal tem muito mais para contribuir para você. Então, rapidinho aí, curta e se inscreva no canal Péricles Ramos. É isso? É isso mesmo. Parabéns, está contratado, viu? Tá bom. Eu quero dizer para vocês, siga o conselho do pastor Adriano, viu? Se inscreva no canal, compartilhem, divulguem e vamos levar essa mensagem para mais outras pessoas. Para quem você está chegando aqui agora, não conhece o canal, este canal fala sobre temas cristológicos, né? Cristocêntricos seria melhor a palavra certa, né? Então, são temas importantes. E nós estamos no meio de uma série intitulada Milagres de Jesus. E a cada semana eu recebo aqui um convidado que discorre sobre um dos maravilhosos milagres que Cristo efetuou aqui na Terra. Hoje o pastor Adriano vai falar sobre um milagre diferente de todos os demais. Parece que o milagre foi assim em partes, né, em capítulos, né? E ele vai explicar isso aí, não sou eu que vou explicar, tá certo? Mas antes de passar a palavra para ele, vamos fazer uma oração? Então, por favor, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar uma breve oração com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. E neste momento tão especial, suplicamos que o Senhor possa inspirar o pastor Adriano, para que ele possa trazer uma mensagem para nossas vidas, para os nossos corações, para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em ti. É isso que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pastor Adriano, agora é contigo, meu amigo. Opa, vamos lá então. Eu vou colocar aqui... Muito bem, então vamos falar aqui. Deixa eu ver. Isso, tá tudo certo. Bom, gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um milagre, né, que ele é totalmente diferente. Diferente por quê? Diferente porque aparece apenas no livro de Marcos, não aparece em outros evangelhos. Diferente porque Jesus ele faz em etapas, coisa que ele nunca fez, não tem em nenhum outro lugar, Jesus fazendo um milagre em etapas, né? E também é algo curioso, porque Jesus usa saliva, né, o cuspe, né? E aí vamos tentar entender isso. Eu vou fazer muitas perguntas para o texto, né? Isso vai nos ajudar a tentar extrair ideias. Vou ler o texto e aí depois faço as considerações, tá? Se você quiser nos acompanhar, está lá em Marcos capítulo 8, estou aqui com a minha Bíblia na mão, aqui, ó, minha Bíblia.
Na minha versão, diz o seguinte, a partir do verso 22, capítulo 8 de Marcos, a partir do verso 22, diz o seguinte, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Muito bem, existem muitas perguntas para serem feitas e também, claro, para serem respondidas. Eu levantei algumas aqui. Então a gente precisa entender o seguinte. Pergunta, por que Jesus usou saliva? Por que Jesus fez o milagre em 2 etapas? E também uma pergunta muito sincera. Por que Jesus falou para o cego não entrar na aldeia, mas voltar para casa? Então são perguntas base aí que nós precisamos ter em mente para olhar para o texto. Então olha só, vamos lá. A partir do verso 22 diz o seguinte, ó. Então chegaram a Betsaida. Chegaram, temos aí um verbo na terceira pessoa do plural. Eles chegaram, Eles chegaram, terceira pessoa, eles, Eu, tu, eles, isso, ok. Mas enfim, eles chegaram. Alguns podem dizer o seguinte, eles quem? Os discípulos ou as pessoas que trouxeram o cego? Então tem 2 possibilidades. Aqui eu entendo que quem chegou a Betsaida foram as pessoas que levaram o cego. Por quê? Porque no final Jesus diz o seguinte, ó, não entre na aldeia, volte para casa. Então o cego foi trazido até a aldeia. É uma possibilidade, e eu vejo como uma possibilidade real. Então diz assim, então chegaram a Betsaida. Então são várias pessoas, várias pessoas que trouxeram o cego. E aqui a gente começa já a usar a imaginação. Eu não sei você, mas se você já ajudou alguma pessoa com deficiência física ou com necessidades especiais, politicamente correto é assim agora, com necessidades especiais, a atravessar uma rua que é cega, uma pessoa cega, eu já ajudei, e você muitas vezes fica meio assim, sem saber como lidar, pega na mão, no ombro e fala com a pessoa, Agora imagine só, Betsaida, ela ficava num lugar que ao redor dela havia algumas cidadezinhas ou vilarejos, A mais próxima dali ficava 15 quilômetros. 15 quilômetros, Então, olha só, é possível, provável, que o cego ele não era de Betsaida. Ele não era de Betsaida. Vocês vão entender por que depois. E que essas pessoas trouxeram o cego para Betsaida. Então trouxeram de algum lugar, provavelmente de uma cidadezinha, um vilarejo mais próximo de Betsaida. Então são 15 quilômetros. Então imagine você conduzir um cego 15 quilômetros. Você tem algumas opções, Você pode colocar na bicicleta, pode colocar no carro, mas não tinha bicicleta nem carro na época, Quem sabe colocar num jumentinho de carga e trazer ele de forma mais rápida. Ou se não, pela situação que eles eram pobres, não tinham esses veículos da época, Então eles tiveram que andar 15 quilômetros com esse ceguinho. Ou eles colocavam o ceguinho nas costas, Ou se não, pegavam na mão e iam. E agora imagine só, uma estrada que não era asfaltada. Então eu estou colocando algumas dificuldades para vocês entenderem de que foram vários quilômetros conduzindo uma pessoa com necessidade especial, visual no caso. Então imagina a paciência e a dedicação dessas pessoas. E qual era o motivo? O motivo era levar esse cego até Jesus. Por quê? No texto diz assim, que essas pessoas rogaram que Jesus tocasse no cego. E aqui a gente começa já a fazer algumas conclusões. Então, essas pessoas que pegaram o ceguinho, levaram até Jesus, eles acreditavam, essa é a palavra-chave aqui, eles acreditavam, tinham fé que Jesus poderia curar o cego ao tocar. Por quê? Em algum momento, essas pessoas viram Jesus tocando em alguma pessoa com necessidade especial, e foi curada.
Então eles pensaram assim, peraí, se esse Nazareno, ele curou as pessoas ao tocar, então vamos pegar o nosso amigo, o José, vou colocar o nome aqui de José, o José, e vamos levar para ele e vamos pedir para que ele também toque. Porque se ele tocou outras pessoas e curou, então se ele tocar no José, no caso o ceguinho, ele vai voltar a ver. Então olha que interessante. A fé desses jovens, posso dizer que são jovens, porque uma pessoa de idade não faria esse percurso, né? Então esses jovens levaram o José, né, o Zezinho aí, até Jesus, crendo que se Jesus tocasse nele, ele seria curado. Olha só que interessante. A gente vê aqui pessoas desprendidas, pessoas com fé no poder de Jesus e pessoas levando, né, doentes até o verdadeiro curador, né, no caso Jesus Cristo. Então já fica uma lição para nós aqui, né? A gente temos que pegar os deficientes espirituais desse mundo, conduzi-los, né, pelas estradas dificultosas dessa vida ao Salvador, onde o Salvador pode curar. Olha que interessante, já temos uma lição aí só nos primeiros versos, né? Mas segura aí que tem mais coisas. Aí acontece o seguinte, Jesus então, ao olhar aquela cena, Jesus até toca no cego, mas o cego não fica curado. Não sei se você viu esse detalhe, né? Então diz assim, ó, no verso 23. Jesus tomando o cego pela mão, olha lá, Jesus tocou, mas o cego não curou, entende? Porque Jesus tinha uma maneira diferente de curar esse cego, né? Então diz assim, ó, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Aqui tem outra pergunta, por que Jesus levou ele para fora da aldeia, né? Então nós temos algumas questões aqui, né? Primeiro, eu creio que Jesus ele não procura os holofotes da fama, né? Imagina aquela multidão ali, e Jesus ele não queria fazer um milagre para se aparecer, né? E Jesus ele se importa tanto com esse ceguinho, vamos dar o nome do Zezinho, né? O José aí, que ele leva ele à parte, tira ele da multidão e leva ele à parte, pega ele pela mão e leva ele à parte, né? Isso é muito interessante. Primeiro porque Jesus, eu creio, né, que esse cego não era da cidade. Logo, se Jesus curasse ele no meio da multidão, a multidão ia falar assim, como assim? A gente nem conhece esse cego, isso é mentira. Então, poderia prejudicar o trabalho de Jesus na aldeia, ali em Betsaida. Então, Jesus, querendo ter um atendimento particular para esse cego, e Jesus também não querendo prejudicar o evangelismo naquela cidade, Jesus o leva para fora. E aqui é uma coisa importante para a gente aprender no nosso evangelismo, né? Existem momentos que a gente tem que fazer evangelismo público, mas na maioria das vezes Jesus fez evangelismo no particular. Está percebendo? Coisa linda, né? Como Jesus se preocupa com o indivíduo e também com o indivíduo e com a massa também. Porque se Jesus fizesse aquela cura ali dentro, ia causar mais confusão do que realmente uma demonstração do poder divino, né? Muito bem, então Jesus ele tocou, levou ele pela mão. Só que interessante, diz assim, ó, Jesus tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos. Então Jesus ele pegou, não sei se ele cuspiu na mão, melou o dedo que ele fez, né? Mas é uma coisa nojenta, né? Imagine só. E outra, Jesus ele é tão poderoso, né, que pela palavra dele as coisas foram criadas. A única coisa que ele realmente fez com as mãos, né, foi o homem. Então veja, no próprio evangelho de João, você vai ver que João separa milagres que é falado, né? São sinais através da sua voz, né? Mas nesse milagre aqui, Jesus ele usa um artifício, o cuspe, a saliva, né? Jesus não precisaria. Jesus poderia falar assim, ó, fique curado, você está curado, fique são, enfim, ele poderia falar qualquer coisa e com certeza ele ia ficar curado, né? Mas você percebe que Jesus ele usa a saliva. Aí você pergunta, por que Jesus usou esse negócio de saliva, né? Muito bem, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Veja, a saliva, gente, vou falar do meu caso. Quando eu era moleque, no interior de São Paulo, né? Eu lembro uma vez que eu enforquei aula, né? Não sei como vocês falam aí na sua terra, né? Matei aula, né? Veio de ir para a escola, eu fugi com meus amigos para represa. Olha só, olha que loucura, né?
E aí eu lembro que nós estávamos indo para a represa e tinha lá uma cerca. E aí todo mundo chegou e pulou, e eu pulei, só que eu deixei o pé no caminho, né? E eu cortei o dedão assim. E eu lembro que aquilo tava doendo, tava sangrando. Eu falei, nossa, que dor, ardendo de dor, né? Aí chegaram meus amigos, o que aconteceu, Adriano? Eu falei, eu cortei o dedo aqui, tá doendo, tá sangrando, não para de sangrar. E aí um amigo meu falou assim, já sei como parar de sangrar e para curar isso aí. Eu falei, o que tem que fazer? Você tem algum remédio aí? Aí ele falou assim, sabe o que você faz? Faz xixi no dedão. Eu falei, como assim? Xixi no dedão? Não sei se você já ouviu isso, né? Porque fazer xixi no machucado, né? Aí eu falei, mas pelo menos é o meu xixi, não é o seu não. Ele falou, é o seu, né? E aí, rapaz, aquilo, eu não fiz xixi no dedo, não fiz, né? Não acreditei naquilo, né? Mas enfim. Passaram-se algum tempo, depois estudando algumas coisas, eu fui atrás de ver esse negócio se xixi é bom, né? E percebi o seguinte, se xixi fosse bom, ele vendia de pote de 1 litro na farmácia, mas não vende. E que eu descobri o seguinte, que quando as pessoas urinam no machucado, no momento do corte, né, a urina sai quente, então dá uma certa dormência no machucado, tal. Então dá essa sensação de cura, né? Mas isso é uma crendice, entendeu? Assim como você, com certeza, quando era moleque, morava no interior, no sítio, não tinha médicos, não tinha recurso, né? E a mãe pingava as coisas no ouvido, fazia xarope de não sei do que. Não estou dizendo que não é isso, eu estou dizendo que as crendices, elas estimulam a nossa fé e Deus, pela sua infinita graça, opera o milagre. Entendeu? E por que hoje não acontecem tantos milagres hoje, pastor? Tá aí a resposta. Porque nós cada dia estamos ficando mais céticos com as coisas e no ceticismo é mais complicado ou impossível Deus operar milagres. Entende? Então são situações que as pessoas elas de alguma forma se submetem para ter o milagre. Né? E o tema é Milagre de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte: o poder não está na saliva, o poder não está no xixi, né? O poder está na crença no Deus que pode operar o milagre. Entende? Tem muitas pessoas que às vezes acusam pessoas de outras religiões, denominações, que são curadas, né? Vão lá, são curadas, e eu falo, olha, não foi curada nada, isso é coisa do demônio. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente não sabe a sinceridade que a pessoa está ali, a ingenuidade, né, a inocência. E Deus não está preocupado com aquele pastor pilantra ou outro lá que está tentando enganar. Deus está preocupado com a sinceridade e a fé daquela pessoa que acreditou, que deu o dinheiro, que comprou tal coisa, que levou uma roupa, enfim. Na cabeça dele era necessário aquilo para a cura. E Deus, na sua infinita graça, cura. Tá? O que isso tem a ver com a história aqui do cego? Muita coisa. Vamos pensar no cego. O cego, gente, esse cego provavelmente ele era um jovem. Por que você diz, pastor? Porque olha só, estudando nas doenças do Novo Testamento e até do Antigo Testamento, a gente encontra uma doença sexualmente transmissível que causava cegueira, que é a tal da sífilis, que hoje está mais controlada, mas existe ainda. E a sífilis, ela se manifesta entre 9 e 11 anos. Então a criança nasce, né? O pai e a mãe tiveram relação, eles têm a sífilis. A criança nasce, mas ela desenvolve os efeitos da sífilis quando fica mais velha, né? Tipo 9 a 11 anos. E vai perdendo a visão, é uma das consequências, né? Agora imagine a mãe desse garoto, que naquele momento não tinha postinho de saúde, oftalmologista, não tinha recurso nenhum. E descobriu que existiam curandeiros ali, que faziam ervas, não sei das contas. Imagina o que essa mulher fez para recuperar a visão desse garoto, né? E a gente tem que colocar um agravante aqui na história. Qual agravante? Porque na cultura do Novo Testamento, as pessoas, os filhos que estavam enfermos, doentes, aleijados e com outras doenças, na cabeça de muitos era uma punição de Deus. E a mãe pensava o seguinte: mas meu filho não fez nada. Deus está punindo ele pelos meus pecados. Guarde essa informação. Possivelmente nós temos uma mãe que se culpava pelo filho estar doente, porque ela tinha transgredido as leis, ela tinha de alguma forma transmitido algo para o filho, e Deus estava
punindo o seu filho, né? Por causa dos seus pecados. Então imagine que essa mãe levou esse moleque para tudo que é lugar. Ah, olha que cenário que eu estou criando aqui. Então, quando Jesus ele cospe na mão e coloca a saliva nos olhos do cego, o cego com certeza ele sentiu e falou: opa, saliva? Mas já fizeram isso, né? Mas quem sabe esse Jesus tem poder de cura, né? Então assim, eu quero que você entenda o seguinte: por que Jesus usa saliva? Primeiro, os garotos que levaram o cego até Jesus acreditavam em Jesus, tinham fé em Jesus. Se eles tinham fé em Jesus, o milagre poderia acontecer. Mas mas o milagre não acontece por tabela. Eu posso ter fé, pedindo para que Deus cure o cego, mas se o cego não tem fé, fica complicado o milagre. Então, quando a gente vai para o cego não conhecia Jesus. O cego não tinha visto Jesus tocar nas pessoas. O cego estava ali crente ou, posso dizer, no embalo dos amigos. Falar, se meus amigos estão trazendo, eu vou junto com meus amigos. Mas ele não tinha fé em Jesus. Então, quando Jesus coloca a saliva no olho e faz a pergunta, né? Vês alguma coisa? E aí o cego, naquele momento, né, rápido, ele consegue ver algumas coisas ali, tipo árvores balançando, como homens andando. E aqui nós temos uma conclusão. Esse garoto não era cego de nascença. Por isso que a doença sífilis cai bem, né, nessa história. Porque ele nasceu vendo e depois perdeu a visão. E você sabe, né, com certeza, é mais triste você nascer vendo e depois perder a visão do que você nascer sem ver, porque você não conhece a luz, não conhece nada, né? Então olha a situação desse garoto. Então quando Jesus faz essa pergunta e coloca a saliva, Jesus está despertando no garoto, no José, no Zezinho, né? Está despertando fé nele. Quando o milagre começa ou o garoto começa a desenvolver fé em Jesus, ele percebe, nossa, mas está funcionando, coloca mais, né? Coloca mais. E você tem que perceber que ao redor ali, Jesus tinha passado numa cidade, no capítulo 7 de Marcos, no verso 32, se não estou enganado, você vai ver que Jesus cura um mudo e surdo colocando cuspe nos dedos. Porque havia naquela região a crendice de que saliva curava. Então Jesus usou artifícios conhecidos para despertar o desconhecido, a fé. Né? Então quando aquele jovenzinho percebeu que estava funcionando, despertou nele, falou, peraí, Jesus, ele é suficiente, ele é poderoso. O cuspe desse garoto, desse jovem, desse senhor, né? Ele é poderoso, é diferente de todos, porque está funcionando. Então nesse momento, na segunda etapa, Jesus quando coloca as mãos, realmente ele volta a ver. Entende? Olha aqui que fantástico, né? E esse garoto ficou tão feliz, né? Eu não sei você, mas quando você ganha um presente ou conquista alguma coisa, você fica feliz e quer gritar para todo mundo, quer festejar, enfim. E aí a tendência desse garoto era voltar para dentro da aldeia para festejar, para gritar, fui curado, fui curado. E aí entra a parte final aqui da nossa história, né? Porque diz o seguinte, ó. Verso 25. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Né? Então isso indica que ele nasceu vendo e depois perdeu a visão. Então a doença sífilis se manifestou e tirou a visão dele. Né? E passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguido de modo perfeito. E o último verso para a gente concluir. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. 2 motivos porque Jesus mandou esse garoto embora. E a gente conclui aqui. O primeiro, eu já falei para vocês, que provavelmente Jesus também não queria causar tumulto na cidade. Porque o jovem, o Zezinho ali, ele não era daquele lugar. Então as pessoas falam assim, mas como assim curou? Nem conhecemos esse cego, isso aí é armação. Então isso é uma possibilidade, eu acredito nisso. Mas tem uma segunda possibilidade que eu entendo que é muito mais profunda. Qual é? Quando Jesus fala assim, ó, vai para casa, nessa euforia que você está de alegria, você precisa comemorar, então pega a ideia aí, as nossas alegrias da nossa vida, nossas vitórias, Deus espera que nós comemoremos com as pessoas que nos amam. Tá? Por isso que existe uma festa preparada
Deus quer festejar somente no final. Por que somente no final? Porque somente no final todos os seus filhos estarão reunidos com ele no céu. Por isso que não houve festa no céu, apesar de ter tido a entronização de Jesus no céu, no santuário, mas foi uma festa parcial, porque a completa só haverá quando os remidos estiverem à mesa com o Pai, né? Então quando Jesus fala assim, garoto, volta para casa, porque existe uma mãe te esperando lá. Agora voltem no começo da história. Quando aqueles garotos ficaram sabendo de Jesus e viram Jesus, correram atrás lá do Zezinho, falaram, Zezinho, você tem que ir com a gente, olha, tem um rapaz lá em Betsaida e ele está curando as pessoas, e com certeza a mãe saiu para fora assim da casa e falou, o que foi, molecada? Não, a gente vai levar ele. Como assim levar? Não pode levar, como assim? Ele é cego? Não, a gente, mãe, pode ficar tranquila, a gente vai levar ele lá e a gente cuida dele. E agora imagina essa mãe que já levou em tudo que é doutores e curandeiros da época, que não resolveu, e aparece um grupo de pessoas dizendo assim, não, a gente gosta do Zezinho, a gente quer o melhor para ele, e a gente descobriu que tem um rapaz que cura, a gente viu que ele cura. E a mãe então, naquele momento, falou assim, tá bom, mas vão, cuida dele. E aí a mãe vê o filho logo cedinho saindo de casa com os moleques, né? 15 quilômetros naquela época, ida e volta são 30. Então imagina essa angústia dessa mãe, o tempo que ela esperou, de cedo até de tarde, esperando esse moleque voltar com os amigos. E quem sabe agora essa mãe está desesperada no pôr do sol, esperando. Quando ela olha, ela vê um grupo de molecada correndo. E dentro desse grupo de molecada correndo, ele vê o Zezinho, o filho dela. E aí quem sabe ele chega, abraça a mãe e fala, mamãe, fui curado, Jesus me curou. E eu queria que você abrisse seu coração para entender algo agora. Jesus não só curou aquele jovem da cegueira, mas também quando esse garoto voltou para casa e abraçou a mãe, Jesus também levou perdão para essa mãe, que estava sofrendo de ver o filho daquele jeito e sofrendo por pensar que Deus estava castigando ela pelos pecados. Agora o filho curado, essa mulher encontrou paz. Ela também foi curada, porque foi perdoado os seus pecados, né? E agora ela estava livre, feliz, por ver o seu filho curado, mas também os seus pecados perdoados por Deus, né? Então assim, essa história não é apenas de uma cura de um cego. Essa história envolve garotos querendo salvar pessoas. Essa história envolve Jesus perdoando o pecado, Jesus estimulando a fé das pessoas e Jesus se preocupando com a cidade que ele iria levar o evangelho. Então, se você é uma pessoa hoje que talvez esteja com problemas físicos, Jesus pode curar. Não vou dar certeza, né? Deus tem seus planos, mas a fé é um dos caminhos para encontrar a cura. Talvez se você está assistindo, você é uma pessoa que talvez acha que está sofrendo, está nessa situação pelos seus pecados. Então você, antes da cura, você precisa entender que em Jesus você vai encontrar perdão para os seus pecados. Ok? Vamos fazer uma oração? Depois chamo o Périx aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Pai. Quero agradecer a oportunidade de ter passado esses momentos aqui, lendo a tua palavra, estudando, falando de Jesus. E é impressionante como a tua palavra é profunda. E se alguém aqui que está assistindo está precisando de uma cura física, que o Senhor, em tua infinita bondade, faça essa pessoa entender que o Senhor tem meios e processos para a cura, de diferentes maneiras, de diferentes modos. E se tem alguém aqui, meu Deus, que leva consigo pecados, pensa que talvez está sendo amaldiçoado por ti, que essa pessoa nesse momento receba o teu perdão e a tua graça. São bênçãos que nós pedimos no doce nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pastor, muito obrigado por essa mensagem tão maravilhosa que você trouxe para nós, hein? E eu gostei tanto que já vou lhe convidar para outro dia, viu? Vamos agendar. Opa, será um prazer, viu? Foi muito bom passar esses momentos contigo e aprendermos sobre esse milagre tão especial, tão diferente, não é? Como cada um de nós somos diferentes, precisamos de milagres específicos na nossa vida, né? E não se esqueçam do conselho do pastor, viu? Inscrevam-se no canal,
Deem um like, aquele joinha, aquele famoso joinha lá no polegar, clica lá nele, tá certo? E compartilhe essa mensagem e a pessoa vai poder receber este estudo que nós fizemos essa noite. Muito bem. Eu sempre termino, pastor, nossos encontros aqui do Milagres de Jesus, lendo 3 versos bíblicos. Os primeiros se encontram no capítulo 20 de João, que são os versos 30 e 31. E o último verso se encontra no próximo capítulo, 21, versos 25. Eu vou ler agora, hoje, assim o detalhe, eu sempre leio numa versão diferente. E hoje eu estarei lendo na versão A Bíblia Viva, tá bom? Diz-nos então o seguinte: os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros milagres, além dos que são relacionados aqui neste livro. Mas estes estão registrados para que vocês creiam que ele é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, nele tenham a vida. E o próximo verso é o verso 25 no capítulo 21, que diz o seguinte: eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. Vocês possam ter uma noite de paz e tranquilidade, que a paz de Jesus inunde seu coração, fortaleça a sua fé e reanime a sua esperança. E nos encontramos na próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Milagres de Jesus. Jesus cura homem cego em Betsaida.